Já pensou como que é trabalhar sem destino definido? Um recurso que para muita gente ajuda no dia a dia. Se acabar o destino definido, muito motorista vai entrar em pânico. Os ganhos vão lá embaixo. Eu acho que vai se tornar até inviável trabalhar pela Uber, e eu quero saber a sua opinião. Mas vamos direto ao assunto. A Uber trouxe aí, ó, como você está vendo na tela aí, preferências de região, extensão do limite diário de 2 horas para 6 horas. Para quem não sabe, essa função já tem uns meses atrás, até trouxe aqui no canal, entrou em fase de teste em várias regiões pelo país, mas ela voltou agora gerando essa grande polêmica. E eu vou deixar a minha opinião, porque eu acho que não vai ser o fim do destino definido, porque eu acho que não é tão ruim como muita gente está pensando por aí, mas é a minha opinião. Mas eu vou deixar pro final do vídeo. Continua assistindo aí, ó. Dá uma olhada aí, ó. Ative e desative as regiões selecionadas que você deseja ao longo do dia. A seleção não é fixa. Você pode mudar quando você quiser. Receba apenas viagens, comece e termine dentro da região selecionada. Ninguém sabe o real motivo dessa função está sendo implementada em fase de teste. Eu vou mostrar 2 cenários, eu quero que você raciocine muito bem, pois a minha opinião não é tão pessimista, eu vejo pelo lado positivo também. Imagine o primeiro cenário, o cenário de cidade pequena, cidade com poucos moradores, onde tem uma região de cidades vizinhas e também muitas áreas rural. Você direciona para uma cidade vizinha ou para uma região que você quer ir. E aí a Uber começa a te mandar corrida para essa região rural, para essa cidade vizinha que você não quer ir. Ou pior, se você estiver dirigindo e você está com o passageiro no carro e toca uma corrida na sequência, você vai lá e aceita ir para uma região que você não quer ir. Aí você finaliza a corrida, que é a primeira coisa que você vai fazer, você vai lá e cancela a corrida. Isso faz com que o passageiro crie uma expectativa ruim, e aí cai naquela tecla. Muita gente tá falando, ó, tá tendo muito cancelamento, uma quantidade muito grande de cancelamento, e talvez com essa função, o motorista selecionando as regiões que ele quer trabalhar e usando o direcionador em conjunto, eu acho que pode melhorar a experiência nessas regiões aí, regiões que tem cidades vizinhas, e como eu falei, que muitas vezes não mostra bairro, né? Porque aqui em São Paulo mostra bairro. Agora um cenário um pouco diferente. Cidade grande, grandes metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, regiões onde mostra o bairro. Mostra, porque cada bairro aqui é como se fosse uma cidade. Você pega um bairro aqui de Itaquera, aqui na Zona Leste, ele é maior e mais população do que uma cidade, uma metrópole, uma cidade menor, tá? Então, por exemplo, eu vou lá e eu uso um direcionamento oposto. Eu direciono, sei lá, 30 quilômetros cruzando a cidade de São Paulo, que é uma grande metrópole. Mas o que que acontece? O direcionador, em linha reta, ele começa a jogar para a esquerda, para a direita, começa a tocar muita corrida aleatória que eu não quero fazer. E aí entra naquele lance, você começa a trabalhar, ir para regiões que você não quer ir, pode ter perigo de ser assaltado, regiões que você não conhece, e também aumenta o número de cancelamento, porque quando você direciona, você não pode excluir o destino definido infinito. Porque muita gente fala assim, todo mundo usa o destino definido infinito, mas por exemplo, se você direciona e esquece de excluir o destino definido infinito, você vai perder o destino. Aí você começa a ter que fazer o quê? Faz uma corrida, faz outra corrida, você não quer fazer a terceira, vem uma corrida com o passageiro do carro, você vai lá e cancela. E aí entra naquele negócio, aumenta muito o número de cancelamento. Eu tô falando pelo lado otimista, depois eu vou falar o lado pessimista, o lado negativo no final do vídeo. Então, esse é um cenário. Aí, um outro lado, né? Você usa esse direcionador e começa a excluir algumas regiões de área de risco que você não quer ir, você fica mais seletivo, você vai dar um tiro mais certeiro e vai escolher trabalhar dentro da região que você quer. Essa função, ela passou de 2 horas para 6. Então ela funciona também de uma seguinte forma: você usou o direcionador, saiu do bairro, foi pro centro, chegou no centro, você seleciona as regiões que você quer trabalhar e aí você fica só por ali. É um exemplo, tá, galera? Você fica só por ali. E dessa forma, você diminui o número de cancelamento com o passageiro. Então eu acho que esse recurso, ele veio também para fazer com que diminua o número de cancelamento de viagens por parte dos motoristas com os passageiros. E tem um outro detalhe muito importante: por mais que você anule algumas regiões, você vai falar assim, eu não quero ir pro Brás aqui em São Paulo, ou essa área rural dessa cidade pequena que você trabalha,
eu não quero ir para essa região, ninguém vai querer ir para essa região. Não, sempre existe um motorista que quer ir para algum lugar, sempre. Porque tem o cara que mora ali, porque tem o cara que gosta de estar indo para lá, porque o cara que tem um compromisso, até mesmo naquela área de risco. Então sempre tem alguém que vai para lá. Eu acho que fica melhor para o motorista e também para o passageiro. Agora vamos para o lado negativo dessa função. Vamos acreditar que tem um cenário muito ruim, que é o medo da maioria dos motoristas. De todo mundo é que ela tira o destino definido. Se ela tirar o destino definido ou tirar o destino definido infinito, aí a casa vai cair para os motoristas. Todo mundo vai sofrer. Digo mais, se isso acontecer, eu vou começar a privilegiar outros aplicativos. Vou parar de dar tanta preferência para Uber. Vou hora ligar 99, hora fazer InDriver, porque dessa forma não vai ficar tão vantajoso ficar trabalhando pela Uber. Não tem porquê eu trabalhar com um aplicativo que me tira uma função que me favorece ganhar dinheiro. Porque hoje o motorista de aplicativo ganha dinheiro na Uber, pelo menos aqui em São Paulo. E aqui em São Paulo eu falo porque aqui em São Paulo é uma cidade que a Uber domina. Existem cidades pelo Brasil, cidades menores, que a 99 é melhor. Quero deixar bem claro, eu tô falando de São Paulo. Nessas cidades onde a 99 é melhor, talvez a Uber esteja fazendo isso para fazer com que o motorista venha pro lado dela. Então tem esses dois lados. Mas nós estamos falando sobre o lado negativo. Vamos colocar o cenário. A Uber tirou o destino definido. Aí vai acontecer, pode acontecer o que aconteceu há 3 semanas atrás. Vocês se lembram quando a Uber tirou o endereço dos bairros? Era tipo 10 horas da noite, a Uber tirou o endereço, tirou o destino. Não aparecia para onde o motorista ia. E o que aconteceu? O motorista foi para casa, o motorista foi na 99, o motorista foi para InDrive, a Uber se borrou e voltou atrás, ou era um bug mesmo, como ela falou, né? Então eu acho que quando ela tira essa função de endereço, ou ela tira o destino definido, que a maioria da galera tá com medo, ela vai dar um tiro no pé. E dando um tiro no pé, ela abre oportunidade pra galera ir para outros aplicativos. Eu acho que a Uber tá fazendo isso para cada vez mais dar ferramenta pro motorista que souber trabalhar o algoritmo, que souber trabalhar o aplicativo, trabalhar pro lado dela. Então é uma forma de se destacar perante a concorrência. Isso é o que eu acho. Mas como eu tô falando sobre lado negativo, agora a gente vai para outro ponto. Caso ela não tire o direcionador, você direciona para uma região, anular algumas regiões e vai demorar muito mais para tocar. E aí muito motorista que não souber ter paciência, muitas vezes vai perder tempo. E a gente ganha sim por tempo de trabalho. O nosso tempo é precioso. Então se você fica ali 10 horas na rua, essas 10 horas você tem que tentar fazer o maior ganho por hora possível. E se isso de repente te faz diminuir o leque de oportunidade de chamada, se isso daí impactar em diminuir a quantidade de corridas, se você não for uma pessoa paciente que tiver estratégia e não souber a hora certa de direcionar, pode se tornar uma coisa ruim. Então essa nova função aí que está em testes, ela é, na verdade, uma incerteza. Ninguém sabe se vai ser bom ou ruim, ninguém sabe a intenção da Uber. E se for ruim, a gente vai vir aqui no canal e vai trabalhar uma estratégia para melhorar isso. Vamos ver qual vai ser a real função, a real intenção da Uber. Eu acho que isso é por 2 motivos: para tentar diminuir o número de cancelamento. E segundo ponto, em algumas cidades onde a Uber perde para a concorrência, ela pode tá tentando trazer os motoristas pro lado dela e também trabalhar mais a segurança. Agora eu vou ler o texto da Uber e as cidades onde isso tá acontecendo. Vamos lá. Fala, parceiro, a partir dessa semana os motoristas que estão testando o recurso preferência de região terão uma novidade. O limite de tempo nas regiões escolhidas passou de 2 horas, era 2 horas em teste e foi para 6 horas. Aí eu vou explicar o que é preferência de região. É um recurso que permite ao motorista escolher receber apenas viagens que começam e terminam em regiões específicas da cidade ou de áreas metropolitanas, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, Alto Tietê, que é em Suzano. Eu tô dando exemplo. Ou você vai para a região Sorocaba, Valinhos, Campinas, a região de Campinas, Valinhos, cidades vizinhas, tá? Porque pode ser útil. A novidade pode ser boa para quem dirige em cidades com muito movimento e escolhe passar parte do horário de pico em uma região bastante movimentada, por exemplo. Ok? Digo para você, aí diminui o número de cancelamento. E funciona naquelas situações em que o motorista não pode se afastar demais de um determinado local. Por exemplo, quando precisa buscar o filho na escola ou algum outro compromisso agendado. Qual o motivo dessa novidade? Após conversa com parceiros e pesquisas, a maioria dos pedidos
de melhoria eram para aumentar o tempo. Com base nesse feedback, aumentamos o limite de 2 para 6 horas. Quem participa desse teste? Preferências de regiões está em fase de testes, disponíveis para alguns motoristas em centenas de cidades de regiões no Brasil. São 18. Vamos lá, lista de cidades: Porto Alegre, Salvador, Goiânia, Curitiba, Sorocaba, Fortaleza, Brasília, Belém, Manaus, Joinville, Santos, João Pessoa, Cuiabá, Natal, Aracaju, Uberlândia, São Luís, São José dos Campos. Ninguém sabe de fato a função real disso daqui. Eu quero saber a sua opinião. Você acha que a Uber vai fazer isso para sacanear o motorista? Você só pensa que isso pode ser ruim? Ou você acha que talvez os pontos positivos que eu levei também sejam interessantes? E eu quero dizer logo de cara aqui: se isso realmente for o fim do destino definido, nós vamos trabalhar uma estratégia nesse canal para te ajudar. E você vai poder participar também, dividindo comigo a sua opinião, me mandando e-mail, conversando comigo, me mandando mensagem. A gente vai criar uma estratégia caso a Uber tire o destino definido. Coisa que eu acho que não vai acontecer, porque se ela tirar, muito motorista vai para 99 em drive e a Uber, ó, vai perder motorista. Essa é a minha opinião. Eu quero saber a sua opinião. Eu quero também convidar você para um quadro novo do canal. Esses 2 vídeos aqui que eu estou mostrando vão estar no final desse vídeo. Clique e assiste. É o nosso formato estilo podcast, Papo de Uber, onde eu vou convidar motoristas, eu vou convidar passageiros, se eu conseguir algum passageiro para convidar, também youtubers, influenciadores. Vai ser um quadro muito legal. Ele só está nascendo, ele está em fase de teste, mas ele vai se encorpar e vai dar muito certo. Então assiste esses 2 vídeos, tá muito legal, e eu quero que você deixe a sua opinião. Não é inscrito no canal, meu amigo? Já se inscreve no canal, aperta o sininho, pois assim você não perde nenhum vídeo que eu posto diariamente. Mas não adianta você se inscrever no canal e não apertar o sininho, porque o sininho vai te lembrar do vídeo que eu posto todo dia. Fiquem com Deus, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.